programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição a voz do trabalhador e da trabalhadora. Não tem como enfrentar a luta institucional sem a luta da pressão popular, porque muitos acharam que simplesmente elegendo pessoas estava garantido as coisas. E não está. A escola que temos e a escola que queremos. Não só para a nossa categoria, é condições dignas de trabalho. Além do salário, porque não adianta também a gente ganhar um ótimo salário e não tivermos condições nas nossas escolas, né, de fazer um trabalho digno. Eu colocaria aí, né, mais investimento na educação, menos alunos por sala de aula. Roda de conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. Quando você congela os gastos em serviço público, na verdade você está atingindo a maioria da população pobre, da população que recorre ao serviço público, da população que precisa do saúde pública, né, da segurança pública, da escola pública. Educação em Debate. A voz do trabalhador e da trabalhadora. No último Conselho Geral do Sindiúti, realizado em Belo Horizonte, Jocely Andrioli, do Movimento dos Atingidos por Barragens, voltou a falar da conjuntura atual e pautou os principais desafios da luta coletiva neste momento. Ele falou da luta ideológica que nos últimos anos tem sido pautada pelos interesses da classe dominante, da luta institucional fortalecida pela lógica do capital e também da luta de massas, que se concretiza pela pressão popular. Nosso sonho sempre vai ser e deve ser resgatado na perspectiva de que um dia nós vamos transformar pela raiz a realidade e construir uma sociedade igualitária. Quem já perdeu esse sonho, dificilmente vai se mover como precisa ser movido. Segundo ponto importante, que parte da nossa luta, ela é ciência. Ela depende do conhecimento. E vocês são uma categoria que sabe muito bem disso. Vocês mexem com essa ferramenta. Né? A educação, ela tem a sua principal dimensão, o conhecimento. A construção do conhecimento. E a terceira dimensão da luta é a arte. As coisas não estão dadas. Depende da ação humana, da criatividade no momento de fazer as coisas, da ousadia na forma de fazer as coisas. Essas três coisas estão casadas com as três lutas que são necessárias estarem cada vez mais fundidas nesse momento histórico. Primeiro, a luta ideológica, que é fundamental. Quem não faz a luta ideológica nesse momento histórico é porque não entendeu nada. A luta ideológica nos últimos anos, e os últimos anos estou falando não 10, 12 anos, no último período histórico, ela foi pautada pela ideologia da classe dominante. A ideologia dos imperialistas, dos que têm o comando da sociedade capitalista, a ideologia dominante. Então, a luta ideológica ela é muito importante nesse período. Ela é fundamental. Se nós não fazer a luta ideológica, eles vão continuar ganhando. E dá como tudo está dado, né, assim mesmo, né, não tem como transformar, não tem como fazer a luta. A segunda luta importante nesse momento histórico é a luta institucional. Hoje, a luta de classe ela passa pela disputa institucional. Só que a disputa institucional, né, da luta nesse momento histórico, é uma luta nojenta. É uma luta que fede. Né, porque a lógica que o capital organizou essa luta, o controle dessa luta, né, é a lógica que está por aí. Mas nós precisamos fazer a luta institucional. Terceira luta importantíssima nesse período, que esse é o calcanhar de Aquiles do momento histórico. E aí vocês são prova mais uma vez. Não tem como enfrentar a luta institucional sem a luta da pressão popular, sem a luta de massas. Vocês têm uma vantagem que nós não temos, por exemplo, nós do MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, né, teve o maior crime ambiental. Só vou fazer um comparativo. O
maior crime ambiental do mundo, aqui no Brasil, que foi o crime da Vale, da BHP e da Samarco e Mariana. Tinha um projeto de lei na Assembleia Legislativa, construída em consenso com o governo colocou o projeto de lei na Assembleia e até hoje não passou. Todas as condições estavam dadas. Qual foi o problema? Os atingidos é uma categoria muito mais fraca e menor, né? E óbvio que lá de lá estão as mineradoras, tentando impedir qualquer conquistas. Então, a luta da pressão popular, ela é cada vez mais necessária e importante. Porque muitos acharam que simplesmente elegendo pessoas estava garantido as coisas. E não está, porque o capital dominou esse mecanismo, através da lógica, né, do financiamento privado das campanhas e assim por diante. Isso vai se acirrar cada vez mais. E quando se fala em conjuntura nacional e internacional, o que é preciso ficar bem claro? A conjuntura não está para brincadeira. Esse é o momento histórico da grande disputa de vida ou morte do sistema. É uma crise do capitalismo internacional casado com uma disputa geopolítica intensa e com uma guerra política na América Latina. Essas três coisas caracterizam hoje a conjuntura internacional. Uma crise profunda do sistema capitalista, principalmente do centro da nata do capitalismo, que são as transnacionais americanas, casadas com as transnacionais europeias, numa disputa geopolítica entre esse império com a China, que vem se articulando com um ousado plano de enfrentamento econômico dessa briga, e tem derrotado os americanos nessa briga econômica, mas também se preparando para a briga militar, com a sua aliança hoje com a Rússia especialmente, e vários aliados hoje sendo disputados no mundo, tomando posição nessa briga. E nós no Brasil, até o golpe, vínhamos participando dessa briga. Do ponto de vista das condições econômicas que o Brasil tem e políticas para participar dessa briga. O golpe, segundo Jocely Andrioli, é um golpe de intervenção na democracia e de enfraquecimento da economia. Tudo isso tem a ver também com a guerra política ditada pelo capital internacional. Essa guerra política colocada hoje na América Latina centralizou as elites da América Latina a ganância do imperialismo americano, que antes vinham até gostando de participar que estavam ganhando muito com essa relação também do Brasil com a China, a Rússia, ou seja, os BRICS no Brasil. Mas daí vem o golpe claramente para isso. E o golpe vai fazer uma coisa que nós precisamos entender, que ele vincula diretamente com o nosso interesse imediato aqui, dessa categoria, que é a questão do orçamento dos estados. O golpe, que é um golpe de intervenção em nosso país, de intervenção na democracia, ele vem também com o desmonte da economia. Essa é uma das primeiras estratégias, enfraquecer economicamente o Brasil. Então, a intervenção política é que interfere na economia no Brasil. Por quê? Porque do ponto de vista da crise internacional, também nós estávamos sujeitos à crise, do ponto de vista do sistema. Mas aqui há um aceleramento dessa crise pela política, não pela economia. E é isso que nós estamos vendo hoje, né? Eles conseguiram, com o golpe, desmontar a base econômica. Eles não estão vindo aqui investir em novos projetos. Eles estão se apropriando do que já tem e tentando tornar o que é público, estatal, privado. Luto pelo piso salarial. Tivemos uma grande conquista, a conquista da PEC na Constituição Mineira, né? Será, né, a partir de agora, uma política de Estado. Quem luta, educa e conquista também. Vamos para a luta, que só ela vai garantir os nossos direitos. Marília, hoje o que é a principal reivindicação da categoria, na sua opinião, que você acha assim, isso é imperativo, a gente precisa dessa conquista? No meu ponto de vista, primeiramente, é garantir o piso salarial, que já avançamos bastante, né, com essa PEC.
E a segunda condição que eu acho, né, não só para a nossa categoria, é condições dignas de trabalho. Além do salário, porque não adianta também a gente ganhar um ótimo salário e não tivermos condições nas nossas escolas, né, de fazer um trabalho digno. Eu colocaria aí, né, mais investimento na educação, menos alunos por sala de aula, diminuir a jornada nossa dentro da sala de aula para que a gente tenha, né, tempo de estudar, de pesquisar. Hoje a gente está com um serviço muito burocrático, né? Exige do professor um serviço assim, desgastante, porque nosso trabalho não é só na sala de aula. Após a sala de aula, a gente tem muito trabalho em casa. Então, isso aí está dificultando muito. E a prioridade da educação é um professor bem formado, bem atualizado. Essa burocracia, né, do Estado, da Secretaria da Educação, das nossas escolas, dos nossos inspetores, dos nossos analistas educacionais, está cansativo para nós e não está surtindo efeito na educação, no aprendizado dos alunos. Fique por dentro. Brasil do governo atual. Retrato fiel da precarização, das privatizações e da retirada de direitos da classe trabalhadora. Dados estatísticos mostram que cerca de 28 milhões de pessoas hoje no Brasil estão fora do mercado de trabalho ou em situações laborais muito precárias. O economista e técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas, Frederico Melo, explicou durante o encontro de aposentados e aposentadas promovido pelo Sindiúti em Caeté o que a reforma antitrabalhista representa. No mínimo, indiretamente, todo mundo é atingido pela reforma antitrabalhista. Mas a pessoa aposentada pode falar o seguinte: bom, mas eu já sou aposentada, né? Como então que essa reforma antitrabalhista me atinge? Ela atinge de modo indireto. Porque o que é a reforma antitrabalhista? A reforma antitrabalhista, de modo muito, ela é uma reforma muito ampla do direito do trabalho no Brasil. Mas, de modo sintético, a gente pode entender a reforma antitrabalhista como sendo aquela reforma que diminuiu as garantias da classe trabalhadora brasileira e aumentou as garantias das empresas, das entidades empregadoras. Então, desprotege a classe trabalhadora e protege as empresas. É isso, em última instância, que a reforma antitrabalhista fez. E qual que é algumas das medidas que a reforma antitrabalhista trouxe? Ela tentou incentivar a contratação de pessoas como autônomo, como pessoa jurídica, como terceirizado, facilita a demissão, facilita mudar a jornada da pessoa, né? Esse conjunto de mudanças faz com que a renda das pessoas e a ocupação das pessoas, elas se tornem mais instáveis, né? A pessoa, de vez em quando, tem renda porque está trabalhando como autônomo ou como intermitente, mas depois não tem mais trabalho e não tem mais renda. Então, teve renda, não tem renda, e aí a renda da pessoa fica totalmente instável, né? Da mesma forma, a ocupação também se tornou mais instável, né? A pessoa de vez em quando é contratada, depois ela pode ser demitida, depois pode ser contratada de novo, é demitida, muda de tipo de ocupação, então a ocupação se tornou também muito instável. Isso é que eu chamo de instabilização da renda e da ocupação. E como que isso atinge vocês, como aposentadas, né? Pessoas aposentadas? Atinge, no mínimo, de modo indireto, porque muitas vezes vão ser vocês, aposentados e aposentados, que têm mais ou menos uma renda estável, e eu digo mais ou menos porque, como foi dito aqui na mesa de abertura, o Estado tem atrasado o pagamento da remuneração de vocês, mas tem mais ou menos uma renda estável, então muitas vezes as pessoas aposentadas que vão ter que ajudar a família, os filhos, né, a se manterem diante dessa instabilização da renda e da ocupação. Outra medida que impacta diretamente na vida das pessoas e na fonte de renda dos brasileiros é a terceirização irrestrita. E aí eu nem vou falar que a terceirização, ela afeta
o serviço público como uma forma de privatização do serviço público. Eu vou falar para vocês algo que atinge de maneira indireta vocês. Se vocês vão num posto de saúde e o posto de saúde foi todo terceirizado, e aí a culpa não é da pessoa que está trabalhando lá como terceirizada, provavelmente o serviço vai ser um serviço com uma qualidade deficiente. Porque a pessoa terceirizada não tem uma remuneração adequada, não tem uma jornada de trabalho adequada, não teve o treinamento necessário e assim por diante. Então, muitas vezes, nós todos somos afetados pela reforma antitrabalhista porque serviços que consumimos foram terceirizados e, consequentemente, eles são prestados de maneira mais precária. Mas a terceirização traz outros prejuízos. Uma outra forma que a reforma antitrabalhista atinge vocês é por meio da corrosão do financiamento da Previdência, seja o regime geral, que em geral pega os trabalhadores e as trabalhadoras da iniciativa privada, seja os regimes próprios do Estado e daquelas prefeituras que têm regime próprio de previdência social. Por quê? Porque com a terceirização, por exemplo, se um determinado serviço público ele é terceirizado, as pessoas que vão ser contratadas para realizar aquele serviço público, eles não vão recolher contribuição para o regime próprio, eles vão recolher contribuição para o regime geral. Consequentemente, o financiamento do regime próprio ele vai ser corroído. E aí, a gente vai ter que ouvir alguns governadores falarem que é a previdência pública que gera o déficit público dos estados e que, portanto, a previdência pública tem que ser reformada. Atualidade. A professora Maria Flávia Bastos, da Fundação Dom Cabral, trouxe para os aposentados e aposentadas, durante esse encontro promovido pelo Sindiúti, uma palavra de humanização. Segundo ela, é preciso dar mais leveza às relações. Como é que se faz isso? Primeiro, sendo generoso com a gente mesmo, porque quando a gente consegue aceitar as nossas humanidades, fica mais fácil aceitar as humanidades das outras pessoas. Porque a gente é isso, tem defeitos, tem dificuldades, mas a gente vive num mundo muito pautado no consumo e no individualismo, onde fica parecendo, principalmente pelas redes sociais, que todo mundo tem que ser perfeito o tempo todo. E não é assim, né? Quando é que a gente precisa prestar atenção e dizer assim, é preciso ligar o sinal de alerta, não é por aí, onde é que eu estou exagerando nessa dose? O sinal de alerta está muito marcado nas chamadas doenças atuais. Então, existem doenças hoje onde as pessoas são viciadas nos celulares, em fazer a melhor foto, a melhor aparição, né, e ficar muito ficcionado nisso. Quando a gente entra num processo de angústia, de tristeza e irritabilidade em relação aos atos dos outros, quando a gente começa a cobrar muito do outro e da gente mesmo, quando a gente entra na paranoia de que o cabelo não é bom o suficiente, o corpo não é bom o suficiente, o conhecimento não é bom o suficiente, é alerta para que a gente comece a talvez entender que as nossas humanidades estão caminhando em lado contrário. É uma questão de opção, você acha, ou tem alguma outra situação que a gente poderia acionar esses gatilhos para não cair nessas armadilhas? O mundo da gente está muito disponível para que a gente caia nas armadilhas, né? É muito fácil cair. E ok, claro, acaba sendo uma opção porque tem gente que curte esse mundo e não nem se sente triste por conta disso. Mas quando aquilo começa a te fazer mal, sim, sempre um alerta. Deu tristeza, você não está feliz com você mesmo, nem com o mundo, é sempre um alerta e é a hora da gente procurar ajuda. E quando você está diante de uma plateia que fica, às vezes, um mês inteiro sem receber um salário, e isso é vital para a vida dele, como dizer a ele que ele precisa buscar outro caminho, outras situações? Como é que sai disso, Flávia? Tem jeito também? Não tem jeito, não. A injustiça, ela é cruel. E eu não posso dizer para alguém que está sem receber seu salário, seja feliz. Pelo amor de Deus, Deus nos livre. Eu preciso dizer, a única coisa que a gente talvez possa dizer é, eu sou solidário a você. Se quiser, te dou uma mão, te dou um colo e vamos juntos, sofrer juntos. Vamos fazer uma luta juntas? Vamos fazer uma luta juntos sempre. Agora, dizer para não ficar triste é desumano.
Roda de Conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. Auxílio moradia, aumento de 16% aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, o que provavelmente vai alcançar, no efeito cascata, todos os magistrados do país, isto é, juízes e desembargadores, reformas que retiram direitos da classe trabalhadora e a terceirização no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Tudo isso abordamos com a presidenta do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, Sejusmig, Sandra Silvestrini, no Roda de Conversa. Sandra, sobre essa questão que eu pontuei para você, auxílio moradia, vamos começar por aí. O auxílio moradia surge, na verdade, no nosso ponto de vista, para camuflar e furar o teto salarial. Porque há uns anos atrás, num sentido contrário, foi defendido pela magistratura, o Congresso Nacional, que os magistrados deveriam, para ficar mais fácil para a sociedade, para ter mais transparência e a sociedade poder saber o que efetivamente o magistrado ganhava, então receber sob o sistema de subsídio. Então era parcela única, era um salário e pronto. Nessa época, quando foi instituído esse subsídio, estabelecido um teto, houve um aumento salarial muito grande, porque na verdade o que seria para ser piso virou teto. Então todos aqueles juízes que recebiam muito abaixo daquele valor que estava sendo estabelecido tiveram seus salários elevados. Mas era uma situação realmente de maior transparência saber o que os magistrados recebiam. Mas logo a seguir, os chamados, eles defendiam que tinha que acabar com os penduricários. Mas logo a seguir, assim que se instituiu esse teto, que houve um aumento muito grande, especialmente para os juízes de primeiro grau, já voltaram os benefícios chamados penduricários, contra os quais eles se insurgiam naquele momento. E aí veio auxílio saúde, auxílio moradia, alguns estados têm auxílio livro, há um projeto no Supremo Tribunal Federal de criar, a gente chama de auxílio do caixão, do berço ao caixão, a escola dos filhos até a maioridade, até 21 anos de idade. Então surgiram vários auxílios. Uma PEC é aprovada congelando investimento público por 20 anos, sob o argumento de que o Estado está quebrado, de que os cofres públicos estão quebrados. Então, com esse congelamento, você vai prejudicar toda uma sociedade, os trabalhadores do serviço público e os trabalhadores que não são do serviço público, a sociedade em geral. Porque quando você congela os gastos em serviço público, na verdade você está atingindo a maioria da população pobre, da população que recorre ao serviço público, da população que precisa do saúde pública, da segurança pública, da escola pública. Então é contraditório. Então, se por um lado nós entendemos que é justo ter a revisão geral salarial de todos os trabalhadores, a gente verifica que não está tendo, que os trabalhadores em si estão tendo um achatamento salarial e uma retirada de direitos, enquanto a cúpula dos poderes, no caso do judiciário e de outros poderes, então estão tendo benefícios como se estivéssemos vivendo Brasil diferente. Não é um Brasil só, não é o mesmo país que a gente está vivendo quando a gente percebe isso. Você acha, assim, Sandra, que toda essa situação, desses penduricários, esses benefícios, a situação do magistrado no Brasil, se isso é um reflexo da falta de uma fiscalização, não uma fiscalização, mas um órgão ou uma vigilância externa, a essa entidade, Porque não tem quem controle isso, O principal fator, no meu ponto de vista, e que se aí se iguala aos outros poderes também, o legislativo, o executivo e o judiciário, é que, diferentemente de todo o restante da classe trabalhadora, quem decide qual o reajuste que eles terão, que inclui nos orçamentos, quem define, esse ano vamos ter 16%, vamos incluir no orçamento então do poder judiciário ou do poder legislativo, são eles próprios, a gente fala é o poder da caneta. Então são eles que se concedem, eles que avaliam o que precisam, o que necessitam de reajuste, e eles que definem esse reajuste, e eles que encaminham, aí sim tem que passar na maioria dos casos, pelo Legislativo. No caso de Minas Gerais, nós temos uma outra aberração aí que foi aprovada uma lei pela Assembleia Legislativa, de que uma vez que teve, antes, existe um efeito cascata, quando se aumenta o salário do ministro, automaticamente, se espalha para vários outros, os ministros, aí vem para o desembargador, vem para os juízes, por tabela vem para o Ministério Público, aí vem para os deputados. Isso, então, quando eles mesmos decidem
qual será o seu reajuste. E quando, de certa forma, o reajuste de qualquer um desses puxa o reajuste do outro, então se a Assembleia Legislativa se concede um benefício, os juízes, por a chamada equivalência, ou o Ministério Público, pleiteiam e garantem o mesmo benefício. Então, de certa forma, eles se beneficiam desse poder que têm de se concederem, de definirem qual será o seu benefício. Como é que está a carreira de vocês? Hoje, assim, como é que vocês a definem? É uma carreira muito defasada? Está longe do ideal? Na verdade, a carreira hoje no Tribunal de Justiça, ela coloca em disputa os trabalhadores e ela privilegia, por exemplo, algo que a gente contesta muito, ela concede pontuação àquele servidor efetivo, porque tem servidor efetivo que ocupa cargo em comissão, mas concede pontuação a esse período em que o servidor exerceu cargo em comissão. O cargo em comissão é uma indicação. Nem todo servidor efetivo tem acesso a essa indicação. Então, assim, como que você, na hora de desempatar, porque tem vagas mínimas, restritas, para que o servidor possa se promover. E aí, na hora de promover esse servidor, além de limitar o número de vagas, ou seja, não se dá a mesma possibilidade a todos os que tiverem aptos, ainda concede alguns benefícios àqueles servidores que foram indicados em algum momento para exercer cargo em comissão. E por que essa justiça é importante? Onde é que está assim, o maior encontro dela com a sociedade? É porque essa justiça é a que ouve o cidadão. Então é lá que você tem o servidor atendendo àquela pessoa que vai levar sua demanda, ou aquela que está contestando aquele processo. Então ela é muito importante porque ela é a porta de entrada, é onde o servidor, a pessoa que vai buscar a justiça, ela tem seu primeiro acesso, a primeira impressão da justiça. Então a gente sempre defende a necessidade de estruturar essa justiça para que o cidadão possa ser bem atendido. Onde a gente defende, por exemplo, um quadro de pessoal compatível, nós também com o mesmo quadro de servidores, o mesmo número, de mais de 10 anos atrás, sendo que os processos nesse tempo são quadruplicados. Então nós temos 4 vezes mais o número de processo para o mesmo número de servidor. Então, por isso que às vezes a sociedade tem seu processo adiado no balcão, demorado, porque o servidor, e um adoecimento grande dos servidores, que não estão dando conta mais da demanda. Como que o judiciário não é democrático, né? Como que o Tribunal de Justiça, a própria corte escolhe os novos membros, né? Você falou que vocês estão fazendo uma campanha também com relação a isso, né? Você podia explicar pra gente um pouquinho sobre essa campanha, sobre essa tentativa de democratizar o sistema judiciário? Essa campanha em nível federal, através tanto da Federação Nacional dos Servidores, quanto também dos sindicatos, né, do Judiciário Mineiro, no sentido de democratizar o judiciário. E nessa situação de democratização, o principal é a forma de eleição dos membros que vão administrar o Tribunal de Justiça, presidente, corregedor, vice-presidente. É muito importante que haja uma extensão. Hoje quem vota para escolher esses membros da cúpula do Poder Judiciário são só os desembargadores. E a gente defende que também nem magistrados, né, os juízes de primeira instância, nem os magistrados votam. E a gente defende que haja participação de servidor, de magistrado, da sociedade civil também tenha participação, da advocacia. É preciso que haja uma democratização e que se abra esse sistema aí, onde eles mesmos, só eles, né, só a cúpula, votam em quem vai integrar a cúpula e quem vai administrar o Tribunal de Justiça. Então nós temos uma campanha nacional em favor da democratização do judiciário via eleições, né, abertas, participação maior. Fique agora com o nosso quadro de humor. Obrigada pela sua audiência. Sábado que vem tem mais. Com essa turma tão animada, quem tem coragem de chamá-los de inativos? Outras palavras em novo horário. Até o dia 4 de outubro de 2018, primeiro turno das eleições 2018, o programa Outras Palavras será exibido das 10h26 às 11h06 na TV Band Minas e na TV Band Triângulo. Contamos com sua audiência.